Pessoal, eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Aí ontem, como eu estava comentando aí, né? Hoje até que diminuiu, teve um problema aí. Algumas aulas eu tive que regravar, né? Outras eu consegui recuperar. Problema aí no servidor do Teams, tá? Mas eu acredito que agora vai dar para a gente continuar a aula normal, tá? Antes da gente iniciar a aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Aí depois das diretrizes, eu vou dar um recado para vocês, tá? Um recado legal aí. E, e a gente vai continuar a nossa aula de hoje, tá? Só um minuto. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela, que aí a gente pode alinhar aqui. Pessoal, antes da gente começar a aula aí propriamente dito, né, tem mais uns dois recados aqui que eu vou falar para vocês. Um eu já tinha até, quando acho que dois, três alunos já tinham entrado aí na sala, o C de leitura e interpretação de desenho, tá? E aí lembra que eu tinha combinado com vocês de deixar aula extra, né? Em função que não teve aula aí no dia 26, né? Função lá da palestra lá do professor, né? Deixei as aulas, já deixei disponível. Inclusive hoje eu finalizei as correções, tá? O pessoal enviou aí, ainda falta alguns enviar, então não se preocupe, pessoal, pode enviar ainda. Quem não enviou leitura e interpretação de desenho, pode estar enviando. E outra coisa, quando eu falo FO, pessoal, são as notas do presencial aí, ainda não me foram enviadas, aí por isso que ela não aparece no boletim de vocês, tá bom? Mas eu já pedi, tá? A Lira já entrou em contato com a unidade e daí vão fornecer a nota pra gente, tá? E a gente vai fazer, no caso eu, né, vou fazer a publicação, tá bom? Então vocês não vão ser prejudicados, tá, pessoal? Por isso que eu deixei aquela aula extra justamente para vocês não perderem aí as aulas de leitura e interpretação de desenho, né? Recentemente vocês foram chamados aí para várias palestras aí, interessante aí. Eu tenho mais um recado para vocês, tá? Mas não se preocupe, a aula extra tá aí. Quem ainda não assistiu, já tá aqui disponível já há bastante tempo. Tem as notas, essas duas do presencial que ainda não foram postadas, tá? Mas eu tô aguardando só para eu fazer a postagem. E quem ainda não enviou, pode enviar, tá, pessoal? Envia,
né? Porque assim é importante agora no módulo básico é que você vai estar fazendo, né, a sua base aí né, para suportar com uma base boa o curso de eletrotécnica, né? Que é por isso que chama o básico aqui, né? A base para você poder enfrentar a eletrotécnica de forma mais assertiva, beleza? Aí eu tava até corrigindo mais alguns agora há pouco. Agora, hoje, nós iniciamos aí ao C de QSMS, né? Eu tinha até falado aí anteriormente que eu vi que essa data aqui é porque, como eu já havia planejado antes, eu nem percebi que dia 20 é o dia que a unidade você já vai estar de férias. Inclusive é do dia 15, né? Do dia 15 de dezembro até 20 de janeiro de 2026, que vai ser o período de férias aí da unidade de Quirinópolis, tá? Então, essa UC ela vai terminar em dezembro, tá? A última, terceira e última aula vai ser, né, vai ser no dia 21, vai ser no último dia, tá bom, pessoal? E essa aula presencial provavelmente ela não será no dia 20, porque no dia 20 vocês já vão estar de férias escolares aí, tá? Aí por isso que eu pedi, né, para o pessoal dar uma revisada lá. Às vezes acontece, tá, no planejamento, dar uma revisada aí. É porque tem unidade que tem turmas, como é que fala? Turmas que ocorrem na indústria. Por exemplo, nós temos turmas lá da Refresco Bandeirante, né, que é o nome aqui, o nome fantasia aqui da indústria aqui da Coca-Cola, né? Nós temos aí da Velha Alimentos, Friboi, e por aí vai, né? E essas turmas geralmente são os funcionários, né, que recebem o subsídio para poder fazer, por exemplo, cidadão trabalha, por exemplo, para uma terceirizada aí da Equatorial Distribuição, como eletricista de rede. Daí a Equatorial oportuniza para ele fazer o curso de eletrotécnico. Inclusive, os alunos que são aí da Equatorial, né, por eles trabalharem no regime de plantão. Inclusive, eles têm aula presencial. Às vezes ela não é no sábado, né? Às vezes ela é no meio da semana. E aí, quando eles faltam, eles têm, por ser uma turma empresarial, né? Eles têm a possibilidade de fazer no outro horário sem ônus, tá? E aí tem muitas turmas que funcionam, só fica aqueles diazinhos ali da do final de ano, né? Recesso de Natal e de final de ano, mas eles continuam, né, no curso e trabalhando direto, tá? Aí essas aí são diferentes. Por isso que a gente sempre faz o aviso aí para o eletrotécnico. Acredito que não seja o caso do de vocês, né? Porque geralmente quando é empresarial é no meio da semana, em raríssimas exceções, essas turmas, elas, né, os presenciais são no sábado, tá? Então, provavelmente eu estou aguardando aqui para poder fazer ou eu ou a Lira, né, quem receber a atualização primeiro, colocar a data do presencial aqui, né, que tô achando que se não for agora antes do dia 15, com certeza será depois, né, depois do dia 15 aí, beleza? O outro recado que eu tenho para vocês, eu pedi para a Lira colocar aí agora há pouco aí a divulgação desse curso aqui. Segundo a Câmara de Educação, esse curso aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, idade mínima 14 anos, modalidade 100% online. Esse tipo de curso é chamado de curso livre, tá? A Câmara de Educação chama de curso livre, algumas instituições chamam de capacitação, né? E por aí vai. Esse curso, tá vendo que o pré-requisito é só você ter a idade de 14 anos, porque
Com essa idade, provavelmente você já está aí, no primeiro grau, ou até, dependendo aí, né, terminado o primeiro grau, ou no segundo grau. Esses cursos aqui de capacitação, o que que é uma capacitação? Geralmente por que que a Câmara de Educação chama de curso livre? É geralmente um curso que você tem que saber ler e escrever, né? É, e dependendo do tipo de habilidade que vai ensinar naquele curso, né? Um exemplo é o curso de eletricista de rede de distribuição, tá? Você não precisa fazer um curso de eletrotécnica ou um curso de engenharia elétrica para exercer essa profissão. Você vai fazer o curso de capacitação, né? De eletricista predial, ou de industrial, ou de redes, né? Isso que eu estou comentando aqui, né? Inclusive, o eletricista de redes, ele pode, ele tem um pré-requisito, né, para fazer o curso de eletricista de linha viva de distribuição, né? Que eu classifico que seja o curso assim, o mais perigoso. Porque nessa área nossa da elétrica, mexer com eletricidade é perigoso, porque a gente sabe da chamada periculosidade, né? O trabalho com eletricidade é considerado periculoso, né? Então, e a periculosidade é quando você corre um risco em que esse risco, na melhor das hipóteses, pode deixar você com sequelas graves, né? Gravíssimas se ele ocorrer, né? E na pior das hipóteses, né? Você pode vir até um mórbido aí, a óbito, né? Essa é a classificação da periculosidade. Já a insalubridade é um risco em que você não vai adquirir o que eles chamam de doença profissional, né? Por exemplo, se você trabalha aí com partículas aí, por exemplo, o amianto, né? Se você não utilizar o equipamento de proteção individual, com o tempo, né? Quando eu falo com um tempo, não é amanhã, não é na próxima semana, mas com o tempo, sei lá, 10 anos, 5 anos, 15 anos, você pode adquirir uma doença que é chamada de doença profissional por você ter ficado aspirando, né? Aquele agente insalubre, né? Quando eu falo insalubre, é não saudável, tá? Então, esses cursos de capacitação é um curso rápido que visa te ensinar uma habilidade e que habilidade, né? Isso eu estou vendo o pessoal, eu até já fiz esse curso. Eu estou vendo que o pessoal da pedagogia ele entendeu e entende o universo em que os alunos, aí quando eu falo aluno, é um aluno desde lá do prezinho, né? Primeiro grau, segundo grau, né? O curso técnico, o terceiro grau, né? Que é o curso superior e pós-graduações, né? Então, o pessoal da pedagogia entendeu que a inteligência artificial, ela é uma realidade, pessoal, né? Não dá para a gente, né, fechar os olhos, né? E eu aqui falar, não, não usem inteligência artificial, porque na minha época não existia. Saiba você que inteligência artificial é mais ou menos desde a década de 50, de 1950, tá? Só que a IA, como a gente conhece hoje, né? Ela só surgiu desde o quê? 2023, mais ou menos, foi depois da pandemia, né? Então, assim, como a gente conhece hoje, ela desde então veio evoluindo, né? A inteligência artificial, ela mudou, não só o ensino, mas mudou muitas áreas, principalmente a área de computação, tá? Antigamente aqui, você tinha que vir aqui, ó, para você criar. Eu tô chutando que eu peguei, é porque eu estava ministrando aula pessoal aqui, né, de programação, né? A gente tem aqui esse livro aqui do Senai, né, de lógica
falando sobre os diagramas, chamados fluxogramas, né? Para você começar a esboçar um programa de computador. Isso daqui, o fluxograma, ele é a base, por exemplo, para programação chamada programação estruturada. É uma programação chamada, né, top-down, né? Você vem aqui, faz o início aqui do programa, você vai escrevendo rotina por rotina, tem estruturas condicionais, né? O se, o ou, né? E nesse programa ele visa fazer o quê? Testar uma série de possibilidades que ela é chamada de algoritmo, né? Por exemplo, uma fórmula matemática aí, né? Igual não tem a fórmula matemática que a gente viu bastante lá em eletricidade, ó, potência, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente elétrica. Isso daqui é um algoritmo, ó. Isso daqui, ó, tem entrada e tem saída, né? Tem as entradas aqui, por exemplo, eu coloco uma tensão de 220 volts, uma corrente, sei lá, de 20 amperes, e vai sair uma potência de 4.400 watts de potência aqui. Então, isso daqui é uma fórmula geral. Ela pode ser associada a esse algoritmo, que muita gente chama de receita, né? É uma receita de como se faz, por exemplo, até eles brincam aqui, né? O que que você faz, né, na manhã para tomar um café? Você acorda, toma café. Se tem sol, né? Se é dia de sol, se sim, você vai à praia. Se não, você lê jornal, né? Aí depois você vai ao cinema, você faz uma refeição, vai dormir e fim do domingo. Ah, o que que você faz no domingo? Então, pessoal, isso aqui foi o início da IA? Não. Isso daqui foi o início da chamada programação. Inteligência artificial fala de outros tipos de algoritmo, algoritmos, né, de árvores, eles fazem um encadeamento ali de árvore de causa, né? Com outros algoritmos aí, né? O Deep Learning, e por aí vai, né? Que aí cria a LLM. A LLM, por exemplo, é uma. Não é, professor, você está falando tanto que eu quero fazer esse curso. Tá bom, eu vou deixar para você fazer esse curso. Mas qual que é o intuito, né, da gente incentivar você, aluno, os professores também já fizeram esse curso, inclusive, dependendo da turma, vai ser o professor Eurico, professor muito bom, que vai ser o seu tutor. Ah, então ele é marcado tal dia? Não, já está tudo gravado lá, o professor Eurico e a equipe dele já gravaram as aulas, você vai assistir, você vai fazer a atividade, né? E você vai aprender sobre a inteligência artificial e como que ela pode te transformar na sua área profissional, né? Você aqui, né, na qualidade de aluno, você, de certa forma, você está trabalhando, porque vocês, nesse momento agora, né, nos outros momentos que você está lá na unidade aí de Quirinópolis, você tá o quê? Tá estudando, você está trabalhando, por quê? Porque ao final do curso, né? Você fazendo todas as atividades, tendo um bom aproveitamento, você vai receber a sua certificação, né? Que se traduz no diploma de eletrotécnico, né? O diploma técnico em eletrotécnica. Então, pessoal, a IA na nossa atualidade aí, né? Vamos falar o lado ruim da IA. A IA é como se fosse um gênio da lâmpada. Você chega lá, digita o prompt, né? Digita ali aquele prompt, e aquele prompt, né? Ele, dependendo da pergunta que você faz, ela pode resolver aquele exercício, né? Que você tá para entregar ali, você pode utilizar. Mas assim, é errado fazer isso? Vamos pensar um pouco, pessoal. Se eu utilizar só para fazer, eu não ler nada e entregar para o professor, seja aqui no curso técnico ou em qualquer curso que você está fazendo, é ruim. Por quê? É ruim para mim, é ruim para a instituição.
Na verdade, é ruim para todos, né? Ninguém ganha aqui, todo mundo perde. E quem acha que está ganhando, aparentemente, né, está perdendo de alguma forma, né? Para mim é ruim porque você, né, não está estudando, você não está adquirindo o conhecimento que você deveria estar adquirindo aqui no curso técnico. Para você é ruim porque você também não vai estar adquirindo esse conhecimento. Para a instituição é ruim porque você, ao responder utilizando o IA e não estudando, não analisando o que aquela IA está te respondendo, estudando de forma inteligente, você vai estar o quê? Está enganando a instituição, né? Você está aparentemente fazendo o exercício, mas na verdade você não está refletindo nada. E isso é uma forma ruim de você utilizar a IA no seu dia a dia, né? Como aluno, no seu dia a dia profissional. Agora, uma forma boa é você pedir para ela fazer um resumo de um determinado assunto. É você pegar, por exemplo, eu não consegui falar com o professor pela plataforma, tá? É, até eu falei com o monitor, mas aí o professor não está me respondendo, ou às vezes ele demora. Você pode fazer um prompt, falar, olha, eu estou fazendo uma tarefa assim, assim, assado aqui, né? Ah, professor, então você está falando para eu transferir a responsabilidade? Não, eu estou falando para você usar a IA de forma inteligente, tá? A IA, pessoal, vocês vão aprender aí no curso que ela faz um cálculo de probabilidade. Por exemplo, você quer saber aqui, ó, no Google aqui, ó, tô chutando aqui, ó, normas técnicas Equatorial Goiás. Vou aproveitar uma pesquisa que eu sempre faço aqui no curso, né? Então, mostra o Google aqui, né? O buscador, ele mostra vários links. Vocês estão vendo aqui, ó. O link, o primeiro, geralmente, é o link, é o mais assertivo. E aproximadamente temos 10 abas ou mais, ó. Aqui tá falando que tem mais, tá? Imagina quantas listas aqui, ó, por página tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso só de site. Eu não tô falando de imagem, não. Aí 9 vezes 10, 90. E tá dizendo que tem mais aqui, ó. Então, por alto, tem 90 resultados que eu devo olhar. Vamos supor que o que eu estou procurando não estivesse aqui. Isso é que o buscador faz. Agora, uma IA, você faz uma pergunta igual eu fiz aqui para o buscador, né? Normas técnicas Equatorial Goiás. Em vez de ele me dar uma lista, ele te dá uma resposta. É por isso que ela chama de LLM, né? É um modelo, né? É Large Language Model, né? É um modelo amplo ali de linguagem, né? Desculpa aí os professores de inglês aí, né? Eu fiz uma tradução bem simples aqui, bem grosseira, mas ele, o que que ele faz? Por que que a IA ela é tão interessante, pessoal? Porque a IA, em vez dela te dar uma uma lista em que você vai ter que olhar um por um. Imagina, eu ler 90 resultados e descobrir que lá no 90º é que está a minha resposta, né? Ou é que está a fonte. Na verdade, não é nem a resposta. A fonte que são as normas técnicas Equatorial Goiás. Nesse exemplo bem simples que eu dei aqui. Agora, se você perguntar para a IA, né? Ela vai te falar, está na página tal, e ela fala das normas técnicas de distribuição e as normas técnicas de distribuição equatorial Energia Goiás, vai até te dar um resumo, e são essas, te dar a lista e o link de cada uma. Então, uma inteligência artificial que, na verdade, na prática,
se eu for ser bem preciosista, ela não é uma inteligência ainda, mas ela é o que mais se aproxima de uma inteligência artificial. Tranquilo? Na prática, ela não é, ainda não é um modelo de inteligência, mas ela é o que mais se aproxima de uma inteligência artificial. Então, em vez dela te dar uma lista e falar, né? Quase aqui o navegador está gritando aqui falando, vai, procura o que você quer aí. Na verdade, a LLM, né, o GPT, o Gemini, ele vai te entregar uma resposta, né? Ele vai fazer uma pesquisa em toda a base da internet. E tem dois tipos de IA. Tem a IA que é o chat, por exemplo. Vamos pegar o GPT aí, né? Que ele vai pegar, ele vai fazer uma pesquisa em toda a internet e te dar uma resposta pronta, né? Dependendo do nível da sua pergunta, ele vai ser mais específico ainda. Uma única resposta em vez de uma lista com uma infinidade de fontes para você mesmo buscar. Não, ele já vai te escrever uma resposta. Ah, resolve esse exercício aqui. Você pode ser mais simplão e falar isso. Dependendo do grau aí, ele vai resolver aquele exercício para você. Mas compensa eu pegar aquele exercício, vamos aproveitar esse exemplo e falar, não, aí eu só copio e entrego, ó, já entreguei minha tarefa. Que tal faz esse exercício ou então, olha, o exercício que eu fiz é esse daqui, tá correto em conformidade com a primeira lei de Ohm, né, aonde você está procurando lá? Aí ele vai falar, não, tá correto tantos por isso, por isso, por isso. E ainda se você pedir, ele vai elaborar, vai falar, olha, essa sua resposta está correta, mas toma cuidado com isso que você falou e outro aqui que não quer dizer exatamente em conformidade com a teoria tal. Então, pessoal, esse curso é para você saber o que que é a inteligência artificial e como que ela vai poder te ajudar no seu dia a dia profissional, na qualidade de aluno e na qualidade de profissional mesmo. Por exemplo, o pessoal aí da computação, né, meu sobrinho aí, o Vitinho, ele diz que lá na empresa que ele trabalha, não tem como ele fazer qualquer serviço, qualquer task lá, né? Entregar as tarefas lá dele sem consultar a inteligência artificial. Mas por quê, professor? Porque a própria empresa ela tem um pacote lá, paga para os funcionários, né, poder resolver os problemas, inclusive até programar, ele também está lá no time de programação, né, para fazer uma programação mais rápida. Não é ele que fez a escolha de usar a IA, é a empresa, é a atualidade, é o mercado que está pedindo para ele. Olha, Vitinho, se você quiser jogar na regra do jogo, vamos lá, vou dar de Toguro em pleno 2025, você vai ter que usar a IA. Você vai ter que aprender que o cloud é assim, o Gemini é assim, o GPT. Não, aqui na empresa a gente só usa o GPT. Tem o Devin, né? Não sei se vocês conhecem. Tem um sistema de inteligência artificial que ele, se não me falha a memória, ele é da OpenAI, tá? Lá do chat GPT. O Devin, né? Ele é um sistema avançado na parte aí de engenharia de software, é um produto, né, da própria OpenAI que é utilizado em muita empresa. Inclusive, em vez de você ter um supervisor, o seu supervisor é a IA, é o Devin, né? É esse produto aí. Então você tem essa que faz a busca em toda a internet e você tem as LLMs, né, que o pessoal chama de notebooks, né? Por exemplo,
Eu vou falar o que eu uso mais, né? O Gemini aí, né? Ele tem o Notebook LM. Aí esse é diferente. Eu posso pegar aqui, ó, esse livro aqui, ó, de 68 páginas aqui, que fala sobre programação, né? Sobre lógica de programação. Ele já está em PDF, né? Jogo ele lá na LLM, ela analisa, ela não só pega essas informações e guarda num banco de dados. Ela pega essas informações, a IA ali depura elas, faz resumo, né? Analisa e aí você pode fazer qualquer pergunta dentro do universo do material que você está fornecendo. Muitas empresas utilizam esse tipo de IA, por exemplo. Vamos supor, eu não posso utilizar, por exemplo, o problema do GPT é porque o GPT ele fica disponível para toda e qualquer pessoa que usa o plano é pago e o plano gratuito. Agora, uma LLM específica, um agente ali, no caso o Devin, né? O Devin, o que que ele faz? Você compra aquele pacote do Devin, né? E você alimenta ele com a parte de engenharia de software, a parte de arquitetura de dados, qualquer teoria que você esteja trabalhando lá na sua empresa. Aí a diferença é que ele não vai ficar disponível na internet os dados que são colhidos dele. Ele só vai ficar disponível para aquela empresa que comprou aquele pacote dessa LLM, né, o Devin ou o Notebook LM da Google aí, tá? Então é importante você ver, né? Eu sou professor das antigas, tá? Na minha época, ó, vocês vão ver que eu não sou novinho, não, não nasci ontem, não. Na minha época, não existia nem celular, viu, pessoal? Não sabia nem se era de comer ou passar no cabelo. No máximo tinha telefone fixo e olha lá, ó, o tanto de coisa na qualidade de aluno, depois que eu me formei em engenharia elétrica, tive que aprender, fiz engenharia de segurança do trabalho. Atualmente estou fazendo engenharia de software porque o profissional de hoje, não importa se é eletrotécnico, se é engenheiro, se é eletricista, né? Se é design de interiores, não importa. Se é design de moda, não importa. A época que a gente está vivendo é o agora. E é no agora que você faz o seu futuro. É no agora que você se atualiza, né? Que você vai fazer o quê? A sua base para no futuro você ter, além, né, do conhecimento necessário para você lidar com a tecnologia atual, você vai garantir a sua empregabilidade, né? A empregabilidade é o quê? Você ter uma habilidade mínima dentro da sua área, por exemplo, na eletrotécnica, né? Para você poder estar desempenhando. É, eu lembro quando eu estava fazendo engenharia elétrica, aí até um professor, ele contou um causo, né? Que em Goiás a gente chama de causo, né? Contou um caos aí de um profissional, ele tinha lido um livro. Ele tinha acabado em engenharia elétrica e na época só existia, o pessoal não chamava de transistor, tá? É o que hoje a gente conhece como transistor. Na verdade, só existia a válvula. A válvula é igual, lembra lá em eletricidade, quando a gente falou lá de diodo? A válvula, ela funciona como um diodo, ou seja, ela deixa passar corrente elétrica, por exemplo, num sentido, quando o gás interno aqui está ionizado, e no sentido oposto, quando o gás não está ionizado, né? Ela não deixa passar corrente elétrica. Aí ele tinha acabado exatamente o curso de engenharia elétrica nessa época que só existia válvula. E aí os laboratórios Bell lá, o professor
Esqueci o nome do professor lá, que inclusive foi um dos componentes da equipe que inventou o que a gente conhece hoje como transistor. O transistor, diferente de um dispositivo bipolar, ele tem três polos, tá? Um transistor básico, base, coletor e emissor. E por ele ter três polos, eu consigo utilizar ele como uma chave liga e desliga, semelhante ao interruptor. Professor, então você está querendo dizer que o transistor, ele é como se fosse um interruptor lá para eletricidade modular, instalações elétricas? Isso mesmo. O interruptor de liga e desliga. Inclusive, esse princípio simples de liga e desliga é o que hoje, é por conta desse dispositivo, é que hoje você está assistindo essa aula ao vivo, né? Ou que você está assistindo a aula gravada nesse momento. É por conta desse transistor. Esse transistor é a base da lógica dos processadores, que a gente conhece hoje como processadores Intel, processador o M1, né? É outra arquitetura, a arquitetura ARC aí, né? Então é por conta do transistor é que nós temos equipamentos eletroeletrônicos, conhecidos como computadores. Por conta do transistor, nós temos os controladores lógicos programáveis, os chamados CLPs, que a gente ainda vai ver nesse curso ainda. Então é importante. Ah, não, professor, é mais um curso, 40 horas, mais um curso para eu fazer. Mas faz esse curso aí, ele vai te ajudar hoje para você continuar a sua jornada aqui no eletrotécnico, vai te ajudar durante o curso, vai te ajudar amanhã, né? Beleza? Sei que o recado foi grande, é porque eu tenho um horário vago na próxima aula, por isso que eu tô mais tranquilo, tá, pessoal? Eu sei que muitos estão olhando, meu Deus do céu, tá acabando essa uma hora e o professor deu um recado gigantesco pra gente, tá? Mas esse curso é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Foi muito legal fazê-lo aí. Eu fiz na semana passada aí. Todo dia era 2 horinhas ali, ó, pá, fazendo o curso. Muito bom, viu? Então vamos lá, pessoal. QSMS, eu vou até aqui no, lembrando, pessoal, por que que eu geralmente na última disciplina do módulo, vamos relembrar, nós tivemos comunicação oral e escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho técnico, e agora nós iniciamos, né, que é SMS, qualidade, saúde, meio ambiente e segurança no trabalho. Ainda não é a hora, né, aqui, professor, tô sabendo, segurança do trabalho, tem a tal de NR10, né, que é segurança em instalações elétricas. Beleza, a gente vai comentar alguma coisa relacionada a isso, né? Mas essa UC aqui é para a gente fechar esse ciclo básico, tá? Esse ciclo básico aqui, que é a sua base, né? Lembrando que comunicação oral e escrita, além de português, vocês aprenderam o que que é um relatório técnico e como que esse relatório técnico pode ser elaborado hoje para você, eletrotécnico, profissional da eletrotécnica, eletricidade, vocês aprenderam aí as bases, né, da eletricidade que movem aí o nosso universo aí no sistema elétrico de potência, leitura e interpretação de desenho. Vocês viram lá, né, a aula que eu fiz ao vivo, a aula que eu deixei lá gravada para vocês, né? Leitura e interpretação de desenho. Vocês viram em primeira mão a primeira base para vocês entenderem, olhar num projeto elétrico, né? Vamos aproveitar aqui, ó. Tô abrindo aqui o da atividade 2, né? Olhar numa planta baixa, até então, né? Se você não tem nenhuma experiência aí como eletricista, pelo menos, né?
Você achava que planta baixa era o quê? Uma samambaia, né? Olha, não, professor, não. É brincadeira. Às 20h49, estou fazendo gracinha aí, professor. O senhor estava falando sério, uai. Tá de brinks, né? Então, mas é isso mesmo, pessoal. Você achava que planta baixa era qualquer outra coisa, né? Você descobriu que é uma arquitetura, que é um desenho. Esse desenho é geralmente, né, como se eu tivesse de drone voando por cima desse espaço aqui, dessa sala, dessa casa, dessa empresa, né? E aí existem simbologias que na hora que eu olho para esse triângulo e vejo lá na legenda do projeto que um triângulo vazado é uma tomada baixa, uma luminária, né? É essa circunferência em que o um representa o circuito, a letra representa o comando. Ah, então quer dizer que esse comando aqui B quer dizer que ele liga e desliga essa lâmpada, e esse outro número aqui, geralmente mais embaixo, dependendo do projeto e da nomenclatura lá da legenda, você sabe, agora você sabe que é a potência do circuito e que essa simbologia representa o neutro aqui, essa outra representa o retorno que vai para fechar para o circuito ali da lâmpada, né? Na lâmpada fica o neutro, a fase desce para o interruptor, depois ela sobe para a lâmpada. Inclusive esse daqui, né? Vocês descobriram lá que tá errado, né? Tá faltando o quê? Ah, não, tá errado não, tá. Deixa eu ver. Não, a fase desceu e o retorno voltou aqui. Tá faltando só o retorno B, né? Só tá aí no retorno A que ele tá ligando nas outras lâmpadas lá na frente. Por isso que eu disse que esse módulo básico, ele é o básico, ele é a base, né? Aqui você adquiriu até então conhecimentos de física e matemática, conhecimentos, né, administrativos, como é que é um documento, né, um documento de relatório técnico para você apresentar lá para a CIPA ou para o SESMIT, né? E agora nessa UC vocês vão aprender uma base, né? Uma base aí falando, né? A gente vai falar um pouco aí de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança no trabalho, tá? Não se preocupa, tá, pessoal? Se alguém precisar sair na sala, né? Depois, se tiver algum compromisso, não se preocupe, eu vou continuar a aula aqui, tá? Essa aula vai ser um pouco mais extensa aqui, porque eu tenho um horário livre no, né, no próximo período aqui, né? Aí por isso que eu até me estendi mais. Beleza, professor. Vamos à primeira aula. Lembrando aqui que essa UC aqui, essa unidade curricular, ela tem três atividades previstas, né? Então, hoje a gente vai fazer a análise da primeira aí, né? Levando em consideração sempre, né? De uma forma mais otimizada a teoria interligada aqui, né? Na segunda aula, que vai ser na próxima quarta-feira aí, né? Próximo das férias aí da sua unidade, vai ser atividade 2, análise completa da atividade 2, e na última aula, né, que vai ser, não se preocupe, vai ser no último dia que mais vocês vão, né, ter o tempo necessário para enviar as atividades, enviar as tarefas, tá bom? Eu tô até pensando em já deixar uma aula extra sobre essa atividade 3 para vocês. O que que vocês acham? Depois vocês me falam aí, né? Para otimizar aí no dia 21 eu faço o fechamento da disciplina, pode ser. Vamos lá, gente. Vamos aqui na aba situação de aprendizagem. Ah, aconselho vocês fortemente, ó, toda disciplina que vocês entrarem aqui, vocês iniciarem, vem nessa aba aqui, biblioteca, que nessa aba biblioteca geralmente fica material extra, ou seja, material fora, né? Porque geralmente nós somos levados a apenas assistir a aula e acompanhar o conteúdo, né? A apostila digital aqui do curso, né?
e fazer as atividades. Mas se você quiser um aprofundamento maior, eu aconselho fortemente você fazer isso. Existe em toda disciplina, toda. Lá na biblioteca, material complementar, ó. Tem esses materiais aqui, ó, falando aqui do SESI aqui, né? Pessoal, o material aqui completo aqui, ó, falando de segurança do trabalho, tá bom? Na aba aqui de aprendizagem, situação de aprendizagem, vamos analisar nossa primeira atividade aqui, né? Vou colocar atividades. Vou baixar a situação aqui de aprendizagem. SAP aqui. Opa. É porque ela abre toda vez aqui. Pera aí, rapidão, galera. Ah, agora voltou. Ah, o áudio. Era o áudio que tinha cortado, não foi, Elton? Foi isso mesmo. Uhum. Já Ah, sim. voltou Não, já. eu vi aqui. Eu pensei assim, pronto, o servidor caiu de novo, né? Não, tranquilo. Não, tá bom. Deixa eu voltar aqui. E provavelmente eu vou ter que juntar os dois vídeos. É porque quando cai assim, se ele não continuar aqui na plataforma, né, ele vai ficar como se fosse duas aulas diferentes. Mas aí na hora que eu finalizar a aula, renderizar, eu vou ver se isso aconteceu. Se aconteceu, tem um programa da própria do que faz parte do Teams aqui, o Clipchamp, né? Ele vai juntar as duas aulas aqui. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Ó, agora eu acredito que vocês estão conseguindo ver. É, já baixamos a SAP. Deixa eu ver se ela está abrindo aqui. Tá. Pois não, Elton. Pode falar aí, Elton. Tá com a mão Não, deu levantada. certo já, é porque estava Ah, deu travando certo? aqui. Deu Ah, certo, sim. sim. Ah, beleza. Vou avisando aí. Se acontecer algum BO, Não, beleza. vocês me avisem, por gentileza. E agora a folha, né? Vamos analisar aqui a folha de atividades. É um arquivo em Excel. Beleza. Vamos lá, vamos analisar aqui essa situação. Eu já tinha aberto aqui. Eu já abri aqui a folha de resposta. Para a gente ver aqui o que que a gente pode. Então, ele dá uma lista aqui, ó. Inclusive, esse tipo de lista, pessoal, é muito comum nas empresas, né? Já há bastante tempo aí, né? Desde que o Excel, né? Há muito tempo que ele foi criado aí, né? Por exemplo, ele está aqui no computador, mas daqui a pouco eu dou uma procurada nele. Eu tenho vários materiais, né, lá da. Quando eu fiz a pós em engenharia de segurança do trabalho,
um dos professores era o próprio engenheiro de segurança da antiga Celg, professor Jacinto. Ele forneceu para a gente como material lá de estudo, né, do curso, várias dessas planilhas. As planilhas eram e ainda são utilizadas, é porque hoje em dia a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar de um programa chamado Power BI, alguém já ouviu falar aqui? Né? Ó, a Carolina, a monitora que está aqui do lado, ela já levantou a mão. Então, o Power BI ele de certa forma utiliza inteligência artificial, tá? De certa forma aí, né? Também programação, tá? Mas antigamente, antes do Power BI, né? O pessoal utilizava planilha para fazer lista, por exemplo, você tem para a equipe lá de eletricista, equipe de engenheiro, a equipe de eletrotécnico, você tem um treinamento que ele é feito de 2 em 2 anos, né? O primeiro você faz, né? Como se diz, você faz ele a primeira vez, né? Quando você ainda não fez ele, geralmente dura 40 horas, e o segundo, o terceiro e os outros, né? Você vai fazendo de 2 em 2 anos, se tudo der certo. Que é o treinamento lá de NR10, de segurança e eletricidade. Então, as planilhas aí, elas vieram para ajudar bastante, né? A vida aí no cotidiano de uma empresa. E aqui, essa planilha aqui é o exemplo de uma planilha de uma empresa, né? No caso aqui está falando a Minacom, né? Minas com Bahia, né? Então, uma empresa fictícia aqui, a gente vai ver o que que ela faz, né? E tá me parecendo um checklist, né? Ou seja, uma lista de checagem que um determinado funcionário quer fazer. Ah, professor, mas é óbvio, tá escrito aqui, né? Isso mesmo, é porque eu não tinha visto aqui. Eu estava só olhando aqui, né? Então é um checklist, é uma lista de checagem que você vai fazer. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma vistoria numa empresa relacionada aí à parte elétrica, o engenheiro, o eletrotécnico, ele vai olhando tudo. Ele olha a condição das instalações elétricas, olhando essa condição, fazendo a inspeção visual, que está lá na NBR 5410, né? Tem dois tipos de inspeção que você pode fazer. A inspeção visual, você olha na instalação e vê as conformidades e as não conformidades. Por exemplo, você olha para uma instalação elétrica e vê que está saindo faiscamento do barramento ali. Tem alguma não conformidade ali. Que não conformidade pode ser? Pode ser que o circuito esteja em sobrecarga, por isso que o barramento ele está faiscando. Pode ser, por exemplo, geralmente um barramento de uma empresa ele é de baixa tensão. Se ele tiver aparecendo faiscamento, além de poder ser um curto-circuito, pode ser ainda mais grave que um curto-circuito. Professor, o que que pode ser mais grave que um curto-circuito? Por exemplo, já aconteceu numa perícia aí que eu acompanhei. Felizmente, só teve danos em material da empresa, né? Não teve danos à vida, né? Graças a Deus, né? É, Só para vocês terem uma ideia, o circuito de baixa tensão tinha desarmado, tá? E aí, um cabo da rede elétrica da média tensão. Na média tensão é o que a gente conhece como 13,8, e aí arrebentou uma fase da média tensão, e é uma rede convencional. A rede convencional da média tensão, o cabo ele é nu, ele não tem nenhuma proteção plástica. Existe a que tem proteção, que é a mais nova, pelo menos aqui em Goiás, ela é da data de 2001, né? A chamada de rede compacta, que é uma rede de média tensão protegida. Aí o que que aconteceu? A rede era
desprotegida, né? Ou seja, era uma rede nua que chamam, né? Rede convencional. E aí o circuito de baixa tensão, ele acionou, né, a proteção, só que aí o cabo, que ele é nu, né, ele arrebentou e caiu no secundário do transformador. Pera aí, professor, o transformador tem um primário. Eu não estou conseguindo enxergar esse acidente, não. Pera aí, calma. Vou mostrar para vocês. Não o acidente, obviamente, mas vou mostrar aqui. Vou pegar um exemplo aqui, ó, lá da UC de projeto de rede. Ó, vou pegar a norma que é a NBR 15688, que é a NBR que fala de rede de média tensão, tá? Nua. É a rede que eu falei que ela não tem uma proteção plástica em volta do cabo. Inclusive, ó, essa página aqui foi bem a calhar, ó. A média tensão nua é a gente enxergando ela de lado aqui, né? Você tem a média tensão, que é 13,8, a baixa tensão que fica logo abaixo, né? Que é o 220, fase neutro, 380, fase, 660, as três fases. E aqui a média tensão por fase, ela tem aproximadamente 7.965 volts. Ou seja, ela tem quase 8.000 volts de tensão. Aí o que que aconteceu? O cabo aqui da média tensão ele arrebentou. Esse cabo aqui ele arrebentou, ó. E aqui, inclusive, segundo a norma aqui, ó, essa 36,2 aqui, ela tem que ficar numa distância vertical de 1 metro. E se for uma rede 13,8, ela tem que ficar numa distância mínima da baixa tensão de 80 centímetros, né? Aqui é porque quando não tem unidade de medida, é em milímetros. Aí 800 milímetros dá 80 centímetros. Aí o que que aconteceu? Esse cabo arrebentou e ele caiu em cima da baixa tensão. A baixa tensão lá no cliente, na indústria, ela atuou, né, o disjuntor. O problema é que o disjuntor da baixa tensão, se não me falha a memória, era um disjuntor de caixa moldada e ele suportava 800 amperes. Só que esse disjuntor, ele foi projetado para uma tensão trifásica de 660 volts. Aí o que que aconteceu? Caiu 7.965 volts em cima dessa rede que suporta 660. Fazendo uma conta de padaria aqui, ó. 7.000, me deu até fome agora falar de conta de padaria. 7.965 dividido por 660 aqui, ó. Caiu foi só um cabo, viu? Foi um da média tensão, não foi os outros. Se fosse os outros ia ser mais. Ou seja, caiu 12 vezes mais potencial elétrico do que esse disjuntor suporta, do que o barramento dele suporta. Aí o que aconteceu? Lá dentro do cabo do quadro de distribuição, em vez de ter 660 volts trifásico ali, né? Você tem um potencial elétrico 12 vezes maior, ou seja, quase 8.000 volts. E a distância, né? Você olhando lá dentro do quadro de distribuição,
você sabe que os disjuntores eles ficam muito próximo um do outro ali, fica cerca de centímetros ali, próximo do outro. Aí o que que acontece se um potencial elétrico muito alto cai, né? Ele alimenta uma rede que suporta um potencial 12 vezes menor. Vai ocorrer o quê? Uma elevação tão grande do potencial em que aquela distância diminuta vai provocar no quadro um arco elétrico. Aquela distância, mesmo a isolação, né, que o cabo aqui dentro da empresa na baixa tensão, o cabo ele é protegido, tá? Né? Obviamente ele é protegido, mas esse nível de tensão aqui, ele quebra a rigidez de elétrica do ar. Que é isso, professor? Tá começando a falar inglês, né? Não, a rigidez elétrica é o que a gente chama de tecnicamente a isolação. Ah, agora se eu... aprendi mais um termo aí. Ah, então quer dizer que ele quebrou a isolação, o que que aconteceu? Aconteceu arco elétrico e aconteceu incêndio e literalmente torrou tudo lá dentro da rede. Ai, professor, mas o disjuntor tinha desarmado? Tinha. Mas eu estou dizendo que é um potencial elétrico gigantesco. Esse disjuntor aqui, ele não suporta esse tipo de rede. Vocês vão aprender mais para frente aí, quando a gente estiver lá no módulo de CEP, né? Que existe o disjuntor de média tensão. O disjuntor de média tensão, ele parece um transformador, pessoal. Você olha para ele, você jura que é um transformador, mas na verdade ele é um disjuntor, só que um disjuntor parrudo, né, um Léo Stronda, que suporta uma tensão de média tensão, né, na parte de 13,8 ou 34,5 kV. Professor, entendi. Então, por isso que é importante esses formulários para a gente fazer a inspeção visual e a inspeção por ensaio. Professor, o que é inspeção por ensaio mesmo? Por ensaio é, por exemplo, você pegar um multímetro e medir a tensão numa tomada lá. Ah, eu vou medir a tensão nessa tomada aqui, né? Aí você pega ali o polo positivo, o polo negativo. Na hora que você faz a seleção lá no multímetro, o polo positivo, o polo negativo não vai fazer diferença, porque você selecionou o quê? Lá no dial dele aqui, ó, você selecionou o AC aqui, ó, né? Que é tensão e corrente alternada, né? E aí você selecionou provavelmente o de 700 volt aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de uma disciplina. Eu tenho aqui o desenho deles. Pegar lá do eletricista industrial. Aqui, ó. Essa imagem aqui tá melhor, né? A inspeção visual, você olha a instalação elétrica e vê as condições dela, né? Se ela tá com a isolação perfeita, igual eu falei, né? Visualmente dá para você detectar, né? Se, por exemplo, se está tudo preto ali no barramento, quer dizer que houve uma sobrecarga, houve um curto-circuito, tá? E a inspeção por ensaio é quando a olho nu eu não consigo ver que naquela tomada ali, por exemplo, tem, sei lá, em vez de 220 volts, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui você tem a tomadinha clássica aqui, né? E aí, geralmente, você pega o com aqui, ó. Você vai selecionar o que aqui, ó. Você vai aferir a tensão, né? Alternada.
Então você vai girar esse dial para esse ponto aqui, ó. Onde tem o símbolo V e o sinal da senoidal, que ele está indicando que para eu fazer uma inspeção por ensaio, ou seja, eu verificar no equipamento que ele tem 220, por exemplo, eu vou ter que selecionar essa parte aqui no dial. Beleza. Selecionei, eu vou conectar o COM aqui, o comum, né? Ele é comum tanto para medidas de média tensão ou de tensão contínua quanto tensão alternada, né? O COM aqui. E eu vou selecionar outra ponta de prova nesse borne aqui, ó. Nesse borne, ó, eu consigo ver tensão junto com o com aqui, que é o comum, tá? Tá vendo? Ó, ele é CAT3, que é o nível de segurança. Ele consegue aferir até 600 volts de tensão, né? Ou seja, a baixa tensão. Você consegue aferir tensão, resistência elétrica, teste de continuidade, valor, esse multímetro ele é bom, viu? É valor da capacitância, se bem que o pessoal, por exemplo, quando você vai fazer uma manutenção em circuito eletroeletrônico, o pessoal não gosta de utilizar um multímetro, mesmo sendo esse fluke aqui, ó, para você verificar a capacitância, né? Ou verificar, por exemplo, transistores. Geralmente, eles utilizam a chamada fonte LCR. A fonte LCR, ela é mais robusta e principalmente para o L é de indutor, tá? Significa o símbolo lá do indutor que a gente viu lá em eletricidade. O C é a simbologia para o capacitor e o R é para resistor. A fonte LCR você consegue verificar equipamentos, né, as partes eletroeletrônicas de equipamentos eletrônicos com maior fidedignidade, principalmente o indutor e o capacitor. O indutor e o capacitor, você tem a chamada reatância, né? Lembra que eu falei lá eletricidade? A reatância indutiva, a reatância capacitiva. E essas reatâncias aqui, você depende de uma para fazer essa medida, né? Para você saber qual que é a indutância, qual que é a capacitância, né? Você precisa injetar nesse indutor ou nesse capacitor uma frequência alta. E aqui, se não me falha a memória, esse multímetro aqui RMS aqui, esse Fluke aqui, ele injeta frequências abaixo de 300 kHz. Já uma fonte LCR eu consigo variar essa frequência. Quanto maior a frequência, melhor a acuidade na leitura, ou seja, na inspeção por ensaio. Então, se eu quiser dar manutenção em um videogame, em um computador ou qualquer equipamento eletroeletrônico, em que eu preciso verificar o indutor, o capacitor, né? Se ele tá ok, se ele tá, né? Se eu preciso trocar ele, eu vou olhar numa fonte LCR, tá? No multímetro dá, mas às vezes o multímetro ele não vai te dar. Por exemplo, a fonte LCR, inclusive, tem uma que ela parece uma pinça, inclusive ela mostra se aquele indutor, se aquele capacitor, ele tá bom. Existem alguns indicadores, né? Por exemplo, o nível de capacitância, ele tem que estar
sei lá, tô chutando aqui, a 60 ou a 80%, se ele tivesse essa indutância, que é essa acúmulo de corrente de campo magnético, né? Geração de campo magnético, ou por capacitor, acúmulo de potencial elétrico, né? Se ela tiver abaixo desses valores ótimos, né? De 80 ou 60%, igual eu falei, aquele equipamento ele não vai funcionar bem. Por exemplo, aquelas TVs antigas, elas vão ficar com aquela, parece uma nuvem, parece um chiado ali, né? E isso, o equipamento vai estar funcionando. O problema é só o capacitor que está com uma baixa acuidade. Então eu não consigo, né, fazer igual, não tem o Naruto lá, né? O pessoal lá do Sharingan, né? Olhar com o olho, né? Eu não sou mago, eu não sou mágico, né? Eu não tenho poderes especiais, eu não tenho um olho especial para saber se está energizado ou não, né? Então eu preciso o quê? De um equipamento que faça isso pelo profissional, né? Ou eletrotécnico ou engenheiro aí, né? Ah, professor, entendi. Então essa vibe aí da inspeção por ensaio, já que eu não consigo saber se ele tem o nível de tensão ótimo, eu preciso de um equipamento. E daí ele vai mostrar lá que tá, por exemplo, a 220 volts, até mais ou menos 200 e 250 volts, aquela 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 tomada de uso específico ou tomada de uso geral, o TUG, né? Ela tá boa, tá com nível de tensão bom. Aí vamos supor que, por exemplo, ele está a 180 volts. Isso que significa que aquele ponto de força geral ou específico, ele está com um baixo potencial elétrico. O ideal é 220 até 250. Se ele está com a tensão RMS de 180 volts, quer dizer que está tendo uma diminuição de tensão, que a gente conhece como queda de tensão. Então, na inspeção por ensaio, né, tudo aquilo que eu não consigo visualizar, o equipamento vai me mostrar. Hum, é isso mesmo, professor. Agora, voltando aqui à nossa análise aqui, né? Ó, a empresa Minascon, né, é uma multinacional, é mineradora com grande capacidade produtiva, né, de fertilizantes minerais, atua na fabricação de adubo. Ah, então, um fertilizante mineral. Interessante. Ureia, né? Ah, um dos fertilizantes aí. Atua na fabricação de adubo em uma região favorável, não somente pela atividade agrícola, né? Mas também com grande potencial de aproveitamento de energias renováveis. Interessante. Adubo e potencial para energia renovável. Professor, como que uma empresa pode atuar aí nesse, né? Adubo, energia renovável? O que que tem a ver? Na prática não tem a ver, mas geralmente empresas em que, né, que trabalham com extração, né, extração mineral ou extração de qualquer tipo de material, vocês concordam comigo que geralmente elas trabalham com uma grande área. Vamos aqui na nossa internet aqui, ó. Ó, vamos pôr mineradoras em Goiás. Imagens. Deixa eu pegar uma foto aqui mais. Ó, essa daqui é uma foto de uma mineradora, né?
Vamos pegar a foto aqui, ó. Eu vou salvar essa foto aqui, ó. Ó, salvei aqui. É porque no site aqui ela não, a visualização não tá muito boa, né? Eu queria pegar esse, olha só, uma mineradora. Vocês viram que ele falou de potencial energético, né? Uma mineradora, basicamente, ela faz extração, né? Extração de minério. Aí, geralmente, ela utiliza grandes áreas. Está vendo aqui, ó? O pessoal vai fazendo a escavação, né? Vai retirando o minério ou até pedra, né? Por exemplo, tem a Goiasa aqui. Goiasa não, a... Gente, eu esqueci o nome da empresa aqui. Eu já prestei serviço para eles. Tem a Britago. Ela fica perto ali de Trindade ali, acho que Santa Bárbara, se eu não me engano. A Britago, né, a Britago, ela faz a extração do solo e, opa, deixa eu voltar aqui. É que ela pegou a aula que eu tinha baixado aqui. Então a Britago, eles fazem a extração aqui do minério aqui, né, da pedra, da rocha aqui, né? É, é um terreno basicamente arenoso, que tem pedra, formações rochosas, né? Se eu falar pedra aqui para pro profissional da área, ele vai me bater, né? Formação rochosa, desculpa aí, viu? Desculpa, eu sou da engenharia. Então, uma formação rochosa aqui, o que que eles fazem? Eles extraem, né? Leva para uma esteira, aí essa esteira vai passar numa máquina em que ele vai triturar essa formação rochosa e aí essa formação rochosa, ela vai virar a brita, por exemplo, número 0, número 1. É, entendam que esses números, eles significam o tamanho do grão, tá? Eu não lembro de cabeça qual que é o grão menor, tá? Se algum de vocês souber aí, vocês me falam aí. Aí eu sei que tem o número 0, né? Aí tem o número 1, o número 2, né? Dependendo aí desse número aqui, eu vou ter. Vamos fazer de conta que é porque eu não lembro aqui, ó. O número 0 é um pedregulho desse tamanho, o número 1 é assim, o número 2 é o maior e assim por diante. Então eu tenho várias numerações. Aí, cada numeração que eu preciso para virar insumo para a indústria da construção, por exemplo, aí uma máquina ela vai fazer a trituragem, né, a trituração aqui. Ela vai triturar, né, melhor dizendo, ó, eu inventando palavras aqui. Ela vai triturar essa rocha aqui e aí vai gerar aquela brita com aquele número que ela vai ser utilizada para uma concretagem, por exemplo, ou ela vai ser utilizada para uma barragem, né? Geralmente para barragens eu utilizo, né, formações rochosas com a numeração maior, né? Porque aí ela vai fazer parte ali de uma barragem, por exemplo, uma hidrelétrica, né? Então, e interessante falar energia renovável, porque eu utilizo áreas grandes, áreas gigantescas aqui. E, por exemplo, uma área para energia eólica ou energia solar, eu preciso de uma área grande. Por quê? Essa área grande aqui, pessoal, é onde eu vou colocar a minha é, usina, né? A usina eólica. Eu vou precisar aqui, deixa eu pegar um programa aqui, o quadro digital aqui, né? Entendi, professor. Então quer dizer que esse potencial
esse potencial é. Então aqui, ó, eu preciso de áreas grandes. Então eles têm grandes terrenos aqui, ó, inclusive terreno onde eu não vou fazer mais extração, né? E que ainda é da empresa, eu posso colocar, ó, uma usina eólica aqui, ó. Posso pôr uma fazenda, ou seja, várias turbinas eólicas aqui. A solar, por exemplo, se eu tenho uma área grande e eu já fiz a extração do que tem aqui, né, do tipo de minério ou do tipo de formação rochosa ali que eu estou querendo, né, que é utilizar para o meu produto, né, já explorei, né, eu tô utilizando uma outra área aqui, então eu tenho um potencial que para colocar uma usina solar. Uma usina solar eu coloco várias placas e essas várias placas ligadas em série, ligadas em paralelo, vão ser utilizadas o quê? Com inversor de frequência para converter a energia em tensão contínua para tensão alternada e alimentar, né? Alimentar a indústria aqui. Então, esse potencial de aproveitamento é o pessoal, né? O pessoal que trabalha aqui já pensando, né? Olha, a gente pode colocar usina eólica aqui ou uma usina solar, né? Aproveitar essa área que já foi feita, que é a exploração, né? E eu posso implementar aqui. Beleza. Então, ó, o contexto um aqui, ó. Deixa eu apagar o desenho que eu fiz aqui. Então vamos lá, contexto um aqui, ó. Em um dia normal de trabalho, ocorre um acidente com um dos profissionais mais antigos e experientes da Minascom aqui, né? O João. Caio, profissional eletrotécnico, né? Com grande conhecimento na área, ou seja, o seu paradigma. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Paradigma é sua referência. Como assim, professor? Quando aqui na situação de aprendizagem fala que Caio é um eletrotécnico, né? Ele está te representando. Aqui você lendo, né? Você fazendo essa atividade aqui, é como se você fosse o Caio, né? No local, no lugar aqui, né? Você vai estar no lugar do Caio, vendo essa situação profissional e você resolvendo resolvendo esse problema. Lembra que eu falei, eu sempre bato na tecla, desde que a gente iniciou o curso. Você é contratado para resolver problemas. No caso do eletrotécnico, problemas, né? No que tange a responsabilidade técnica do eletrotécnico, né? Que é instalações elétricas até 800 kVA aí, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, Caio, né, profissional eletrotécnico, um grande conhecimento na área, recém-chegado na empresa, é amigo do acidentado do João, né? Então, ele, né, além de funcionários da mesma empresa, ele é amigo dele. Caio realiza inspeções de rotina em máquinas e equipamentos elétricos energizados, os quais requerem precisão e controle, garantindo uniformidade no processo produtivo e, consequentemente, atingindo o atingimento de metas diárias aqui. Não sei nem se esse termo está certo aqui, viu? O engenheiro Andrade, responsável por essa área, né, por essa unidade e processo produtivo, acompanha toda a produção. Então, tem um engenheiro responsável, né? Mas, infelizmente, aconteceu um acidente aqui com o João, né? E aí o Caio, que inclusive, além de também funcionário, é amigo do João. Ah, professor, então quer dizer, só porque o Caio é amigo do João do acidentado, ele vai olhar esse acidente da melhor forma? Não, pessoal. Eu sei que às vezes é difícil a gente separar
o, né, Caio profissional do Caio ser humano, do Caio amigo do João. Mas independente, pessoal, dependendo da situação, obviamente que ele vai olhar mais a favor aí do João, né? Mas ele tem que analisar a situação e ver se o acidente que aconteceu com o João não foi por imprudência ou negligência do próprio João. E aí, se necessário, ele vai conversar com o João, né? Vai tomar as medidas administrativas, as medidas de segurança, se isso tiver dentro da alçada aí do Caio, né? Então ele tem que olhar com, né, como se diz, com imparcialidade. Sempre você tem que buscar imparcialidade, tá, pessoal? Eu sei que é difícil. Ah, professor, você está falando isso porque é aula, né? Mas aí eu quero ver na hora do vamos ver, né, professor? É isso que eu estou te dizendo. Você tem que tentar sempre ser o mais imparcial possível e analisar a situação. Vem comigo. Então, ele é o responsável, né? Inclusive, o Caio detectou que a área que o engenheiro Andrade olha tem uma sala, a sala do engenheiro é desorganizada e isolada. O que que isso fala para um profissional que vamos tirar a amizade aqui do Caio e do João, acidentado, né? Mas o que que te diz para você? Vamos supor que você é o Caio e você já tem muito tempo aí de praia, ou seja, você é muito experiente. Pera aí, se eu olho a sala desse cidadão é desorganizada e ela é isolada, ou seja, eu não tenho nenhum sistema ali de vigilância ou câmera, né? Acesso à câmera, ou inclusive eu não vejo por exemplo, se ele é responsável pelo processo produtivo, é interessante que de vez em quando ele não fique só nessa sala isolada. Ele faça umas rondas, né? O pessoal chama de ronda, né? Ronda ali pelo processo, ainda mais com o processo produtivo, né? Tem muitas máquinas funcionando, tem muita coisa acontecendo, então você tem que tomar cuidado, você tem que, né? Se não dá para você ficar transitando naquela área, igual uma subestação, por exemplo, subestação é complicado. Então, o pessoal utiliza geralmente o sistema de câmeras, né, de vigilância, porque não dá para você ficar andando ali pela subestação próximo de um barramento de 500 kV, tá? Aí, dependendo, só para você estar naquele local, às vezes você tem que fazer um desligamento programado para você andar por aquele local. Aí depende, né? Depende dessas diretivas, tá, pessoal? Então ele viu que a sala é desorganizada, então ele já acendeu uma lâmpada aí na cabeça dele. Falou, rapaz, sei não, viu? Eu conheço o João. Aí vamos supor, tô chutando, viu? Nem li o restante aqui, tô chutando. Vamos supor que o João ele conhece, porque ele é amigo dele, o João é organizado. Aí ele vê um cara que ele nem conhece, que é o engenheiro lá, mas vê que o ambiente, né, o 5S dele não é organizado. O 5S dele, ó, tá com garrafa aqui, tá com, sei lá, tá cheio de tá cheio de cacareco, tá cheio de coisa aqui em volta, né? Então, vê que o cara não aplica os princípios da segurança, né? O ambiente clean ali, né? Para manter ele focado. Não, o cara tem a figura do Jaspion, tem o boneco do Dylion aqui do lado, né? Muita coisa que distrai ele, né? Então, isso é importante você, desde já, criar esse olho clínico para fazer análises aí. Beleza, então ele deu uma olhada lá na sala do cidadão, isolada e desorganizada. Esse cara não é muito organizado, não. Vamos lá. Um dia antes de ocorrer o acidente, né, lá com o João, Caio, seguindo os procedimentos, né, da empresa, e quando eu falo de procedimento da empresa, pessoal,
Mais para frente eu vou comentar aí na UC lá de segurança e eletricidade, existem os procedimentos chamados procedimentos operacionais padrão, né? E também chamado de instrução técnica, as ITs. Esses procedimentos são procedimentos que visam a execução do trabalho de forma segura, beleza? Então, seguindo os procedimentos da empresa, ou seja, um POP, né, ou uma instrução técnica, né, trocar uma chave fusível, né, fazer a abertura de uma chave fusível ou de uma chave faca, né, seguindo os procedimentos da empresa, bem como as normas de segurança, requisitou barra recebeu, né, uma permissão, né, de trabalho. Essa permissão de trabalho tem muita empresa que chama ela de PT. Geralmente você vai no ambiente corporativo, você vai seguir muitas siglas, né? O PT é permissão de trabalho. Em algumas empresas, essa PT ela é chamada também de APR, análise preliminar de risco. Além de uma permissão de trabalho, ela visa também você fazer um checklist, né? Ou seja, uma lista de verificação antes de você se expor ao risco inerente daquele trabalho, por exemplo, o risco com eletricidade, tá? Então, é um procedimento que você vai fazer antes, é uma verificação visual, às vezes uma verificação por ensaio que você vai fazer para você entrar, né, executar aquele serviço de forma segura e organizada, né, e finalizar ele em conformidade. Uma permissão de trabalho para inspecionar, lembra, ó, inspeção ela envolve inspeção visual e envolve inspeção por ensaio, que é basicamente fazer a aferição de tensão, corrente elétrica, verificar se está energizado. Você utiliza um equipamento chamado detector de tensão. Ele pode ser específico para baixa tensão e existe também o detector de tensão para média tensão, né? Tensões maiores, né? 13,8, igual eu falei, para inspecionar a unidade de trabalho de João. Essa unidade de trabalho de João, ela pode estar explícita lá como uma sigla, que é chamado, inclusive essa inspeção, ela tem um nome específico, principalmente para o pessoal da segurança do trabalho. É chamada de, eles fazem uma LTCAT, um laudo técnico, ou seja, um relatório LTCAT, laudo técnico das condições de trabalho, né? Então ele vai no posto de trabalho, às vezes eles chamam de PT, né? Mas às vezes o PT, para não confundir com a permissão de trabalho, né? Ou tem empresa que chama de PT. Ah, vai lá no PT do fulano, né? Não é do Partido dos Trabalhadores do fulano. Vai lá no posto de trabalho do fulano e faz uma LTCAT, faz um laudo técnico das condições de trabalho. Vê se aquele trabalho tem risco físico, risco químico, risco ergonômico, risco de tudo quanto é risco que existe aí no chamado PGR, né? O plano de gestão de riscos aí. Ele utilizou um checklist. Ah, professor, então quer dizer que essa checklist de nome Tag Seal, né? 035 aqui, é a minha tarefa. Beleza. Durante, né, a inspeção ocorreu uma falha no fornecimento de energia elétrica na unidade, né? Caio percebeu que essa falha ocasionou uma paralisação gradual, ou seja, não foi de uma vez, né? As máquinas foram parando gradativamente ali, né? Na esteira transportadora e geralmente a esteira que faz o transporte do agregado que está sendo é,
explorado, extraído ali, né? No caso, a Minascol, né? Ela faz extração aí de é, insumo agrícola aqui, né? A ureia, por exemplo, aí, né? Ah, paralisação gradual na esteira transportadora e alimentação do silo. Aí, no caso, o silo é para armazenamento desse produto que está sendo extraído. Ah, professor, então quer dizer que o produto é extraído no local, transportado pela esteira, né? E armazenado num silo de armazenamento. Beleza. E a alimentação do silo, né? E proativamente testou o dispositivo de segurança da máquina, percebendo que este já se encontrava inoperante. Então, essa chave de fim de curso, por que eu estou chamando chave de fim de curso? Geralmente, o dispositivo de segurança, na hora que você aciona esse dispositivo, por exemplo, tem um ambiente ali na esteira, por exemplo. E aí tem a máquina aqui, né, fazendo o invase de, sei lá, de um produto, de uma bebida ali, né? E aí, se você colocar a mão naquele local, vai ter um laser ali. Esse laser, ele tem um sensor que é chamado de chave de fim de curso. Aí, na hora que aparece uma interrupção naquele laser, ele para imediatamente a esteira e para o que estiver acontecendo ali para evitar que um acidente ocorra ali, tá? Então ele viu que esse dispositivo de segurança estava inoperante, né? E percebeu também que o reservatório do óleo lubrificante estava variado, né? E que havia vazamento diretamente no solo. Então, um problema de segurança pessoal, né? Que deve ter acontecido lá com o João, e um problema de segurança, né? Na parte aí de meio ambiente, né? Você não pode deixar esse óleo aí vazar, né? O óleo lubrificante, geralmente ele tem uma caixa ali, um local de armazenamento ali, tanto na extração quanto na parte ali de transporte ali dentro da máquina, né? Então ele ser despejado direto no solo, né? Ele vai o quê? O solo nosso aqui é como se fosse uma peneira, né? Dependendo aí da quantidade, se tem argila, se tem areia, né? Ele é uma peneira. E aí logo abaixo você tem o quê? Tem um lençol freático. Então imagina esse óleo contaminando o lençol freático. Então um problema de, de saúde pública, né? Que pode vir a ser de saúde pública e um problema de segurança para o pessoal que trabalha, que é o que provavelmente aconteceu com o João. Então a atividade, né? Através dessa lista de verificação realizada por Caio sobre o funcionamento dos circuitos eletroeletrônicos do equipamento, registrando as não conformidades encontradas, finalize essa lista de verificação. Então, essa lista de verificação está mais ou menos pronta aqui, tá, pessoal? Então, tá vendo aqui, ó, tem várias questões, vários itens que ele tem que olhar aqui, ó. Posição da máquina, situação do corpo. Vocês estão vendo aqui, ó, essa lista de verificação, ele faz ela todo dia, né? Esses 26 itens, ele olha todo santo dia. Então, esse aqui é o primeiro dia do mês, esse aqui é o segundo dia e assim por diante. Então, a primeira quinzena, que geralmente é a metade do mês, né? Na primeira quinzena, ele verificou criteriosamente, inclusive, essa ação aqui, ela pode ser considerada dentro de uma ação que depois ela é reportada no chamado DDS, Diálogo Diário de Segurança. Essa ação aqui, por exemplo, se ele vê uma não conformidade, inclusive ele viu, né? Ele viu uma não conformidade no 17º dia, ou seja, no segundo dia da segunda quinzena, ele verificou, né, nesse dia aqui, ó, no 17º dia, ele verificou que as proteções, né, móveis da máquina lá, né, na parte da esteira ali, por exemplo, elas foram removidas, né? Então ela está, na verdade,
ela tá assim, NC, que é a segunda legenda aqui, é não conforme, ou seja, tem algo errado que não está correto, traduzindo. Tem alguma coisa errada com essa proteção móvel que não está em conformidade. Pode ter sido aí lá no relatório é que ele vai especificar, olha, o item 6 que é que é a proteção das partes móveis, não está em conformidade porque, né? Porque ela foi removida, porque ela está quebrada e por aí vai. Como lá na situação de aprendizagem ele não fala o que realmente aconteceu, então você vai escrever que ela não está em conformidade. Ah, entendi, professor. Inclusive, eu já previa que essa aula, geralmente a aula inicial ela demora mais, né? Eu aproveitei essa sorte que a gente teve de não ter aula no outro horário, né? Eu já fiz uma pré-análise aqui, ó, para a gente fechar com chave de ouro essa lista aqui, ó. Então, geralmente você vai destacar aqui, ó, aí essa lista de verificação, ele faz todo dia, e aí se ele vê uma não conformidade, ele reporta para o chefe dele lá, ou às vezes, né, dependendo, ele tem um poder de reportar lá, ele fala pro pessoal, ó, inclusive essa lista de verificação, não sei se vocês perceberam na hora que eu estava lendo, ele faz essa lista todo santo dia. Depois que ele checa e vê que está tudo em conformidade, aí que o pessoal começa a trabalhar. Aí que aquele turno começa. Ah, professor, então quer dizer que existe alguém no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, no turno da madrugada, dependendo de quantos turnos essa empresa trabalha, né? Tem muita empresa que trabalha 24 horas por dia, tem turno toda hora ali. Na Heinz é assim, é, aonde faz o invase ali na Ambev também é assim, tem turno, na Cargill também, é desse jeito. Ah, então quer dizer que para cada turno ele faz a verificação, né, desses 26 itens, e aí se tá tudo ok, ele libera. Se não, ele vai reportar, né, no relatório, e falar, olha, a parte móvel aqui não está em conformidade. Aqui no relatório é só para você saber que naquele dia estava não conforme. É na leitura do relatório é que você vai reportar, né, especificamente o que que é essa não conformidade, por que que nesse dia o trabalho não começou exatamente, sei lá, às 8 horas da manhã. Por que que ele começou lá para, sei lá, 9 horas? Ou por que que ele começou meio-dia? Aí perdeu 4 horas de serviço, mas é porque aquele item não estava em conformidade. E até resolver o problema daquele item, ou dos 3 itens, dos 4 itens, né? Dependendo da quantidade de itens, até 26, né? Se não resolver, não pode começar o serviço. E aí ele olhou aqui, ó, que os engates do equipamento, né? Do equipamento lá, né? Então, ele pode ter um bitrem, um tritrem ali, né? Um, dependendo ali, às vezes ele faz a extração e aí coloca vamos supor ali, tem uma máquina ali que ela faz a coleta e aí ela joga no engate ali de um trator ali, por exemplo, às vezes o terreno é acidentado, ou então naqueles caminhões gigantes, já viram daqueles caminhões, tem os caminhões aí que são gigantescos aí, né? E aí joga em cima da caçamba dele, aí partir dele é que vai chegar numa esteira e aí depois é que vai para o silo, né? Então ele viu que os engates do equipamento não estavam em conformidade. E aí no relatório ele vai falar o que que era. O tanque de combustível também, o item 24, ó, o sistema da mangueira de alimentação não estava ok. Condiz com o que ele disse lá. Então, ó, professor, tem que escrever igualzinho que o senhor escreveu aqui? Não.
Eu só fiz um exemplo aqui, ó. Ó, o parecer final, exemplo que vocês vão utilizar aí para fazer o seu texto, o seu relatório. Foram identificadas não conformidades que apresentam risco grave e eminente, é importante, né? Por quê? Porque depois dessa lista de verificação, se está tudo ok, é que pode o serviço começar, o serviço de extração. Se não, ele não pode começar. Então, por isso que é grave e iminente de acidente. Então, deveria ter sido verificado isso, colocando em risco, né? O que eu estou achando que aconteceu, né? O Caio olhou, tinha não conformidade, e aí ele reportou lá para o engenheiro Carlos, né? O engenheiro Carlos, né? Não considerou essa não conformidade, não corrigiu, não tomou ações para tal e continuou o serviço. O que que aconteceu? Aconteceu o acidente. Ah, então quer dizer que esse acidente é culpa do Caio? Não, é culpa do engenheiro que não fez o que ele reportou. Tá entendendo? E tudo, pessoal, tem que ser registrado em formulário, em documento físico ou documento eletrônico, tá? Tudo é registrado porque quando de uma análise ali, né, é do mórbido ali, de uma análise trabalhista, eles vão fazer a verificação, né? Né, fazer as tratativas, dependendo da gravidade, inclusive até assinar um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, né, se comprometendo a fazer, né, a essas não conformidades, né, ficarem conformes, né, para ele poder continuar o serviço. Às vezes, né, a Justiça do Trabalho, né, o agente fiscalizador do trabalho, pode aplicar o embargo e interdição, ou seja, a obra, o espaço laboral, ele está embarcado, está embargado, né, está interditado até que uma outra verificação seja feita, né? Então, desta forma, né, ó, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento. Dessa forma, recomendo a paralisação imediata. Por isso, ó, entendeu? Se o checklist foi ok, você não vai fazer nada, só tá lá conforme, né? Se. Se não, é isso é que você tem que escrever algo que leve, né, a não a paralisação do serviço. Ó. Dessa forma, recomendo paralisação imediata da máquina até que as condições de segurança para adequada operação da mesma, né, sejam restabelecidas. Foi identificado também poluição ambiental, né, o, o óleo sendo jogado direto no solo, né, e consequentemente ele vai, né, vai ser filtrado aí para o lençol freático, né, trazendo aí um problema ambiental, né? Grave, gravíssimo. Também poluição ambiental decorrente do vazamento de óleo que deverá ser recolhido e realizada a manutenção mecânica necessária para sanar o problema. Você pode, inclusive, colocar adicionalmente, né? Portanto, né? De forma dissertativa aí, né? Que a gente aprendeu lá em comunicação oral e escrita. Portanto, os trabalhos só poderão retornar depois que as não conformidades forem sanadas. Beleza? Então é isso, pessoal, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Oh, pois não, Adriano, já perguntei? No caso, a gente vai só analisar esse relatório e Sim, apontar essas não conformidades. isso. E fazer Ah, esse relatório aqui. Isso aqui certinho, eu fiz como exemplo aí para dar uma direção para vocês. certinho. Beleza? Obrigado. Ok, fica com Deus, galera.